Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Eu sou o Fernando Rudnick, estou acompanhado da nossa grande dupla dinâmica Carneiro Neto e Augusto Mafuz, nosso Mafuz. E os dois estão prontíssimos hoje para debater tudo o que aconteceu no último final de semana do futebol paranaense. Curitiba está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e o Atlético quase matou o torcedor do coração, conseguiu uma virada épica sobre a Ferroviária, está a um passo da volta, do retorno ao Brasileirão da Série A no ano que vem e ainda está aberta a disputa pelo título da Série B. O Curitiba tem praticamente duas mãos na taça, mas o Atlético impediu o título antecipado do Coxa e ainda tem uma pequena chance de conquistar o título da Série B. Mas antes da gente começar esse debate já tradicional aqui no YouTube do 12 Esportes, deixo aquele convite para você que está nos assistindo, se inscrever aqui no nosso canal, clica ali, se inscreve, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e deixa a sua curtida. Já passamos, Carneiro e Mafuz, dos 20 mil inscritos aqui no nosso YouTube, queremos chegar a muito mais. E o pessoal sempre encontra a gente, manda abraço, fala que assiste, está gostando muito desse podcast aqui. Então, por vocês que estão nos assistindo, estamos aqui fazendo esse podcast e trazendo essas duas lendas do jornalismo esportivo. Meus amigos, vamos começar pelo início. Então, Curitiba no sábado empatou com o Atlético, conseguiu o acesso à Série A do Brasileirão no ano que vem e, ao mesmo tempo, deixou parte da torcida ali irritada, teve vaias, né, com o título que não veio em casa, seria um título inédito em casa, comemorado no Couto Pereira, um título nacional. Mas eu acho que, se a gente olhar para o início do ano do Curitiba, tá ótimo o que aconteceu até aqui, pode ser campeão e tem toda a chance de ser campeão na próxima rodada. Curitiba vai finalizando o ano de volta à Série A, Carneiro. Não, mas são coisas circunstanciais. Ninguém nega o mérito do Curitiba de ter subido para a Série A com antecedência. Agora, o técnico Moser é o grande vencedor, é o grande responsável pelo sucesso, porque ele que reformou o elenco que havia fracassado no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil no início da temporada. E ele, evidentemente, indicou a maioria dos jogadores, mas ele também não pode colocar a chuteira e voltar a jogar, se os caras são ruins de bola. Então eu digo circunstancial porque o torcedor, ele se ilude, ele se empolga. Foi linda a festa, né? Fazia tempo que eu não via o que eles chamam de Green Hall, né? Green Hell. Green Hell. Muito interessante, muito bonito. Aquelas tomadas de cena aéreas, todo o estádio, muito bonito. E a presença do público, né? Muito jovem, todo mundo uniformizado. É evidente que eles foram para a vitória. Eles queriam ver o time balançar a rede. No momento em que começa, antes do jogo, tudo bem. Começa o jogo, um tédio. O time do Curitiba absolutamente medíocre, sem ação, e o outro Atlético só se defendendo, se jogando no chão, querendo evitar a derrota. Um árbitro irregular e fraco, e daí o que aconteceu? O Curitiba foi pro velho, tradicional chuveirinho. Ninguém faz gol no chuveirinho. Não faz, é complicado, porque a zaga pega de frente. E os atacantes ou estão de costas ou estão de lado. Isso aí é o beabá do futebol. Agora eu pergunto, e o Vini Paulista não sabe disso? O Sebastião Gomes não sabe disso? O Lucas Ronier, o De La Torre, o Yuri Castilho e outros? Porque foi um papelão o Curitiba não fazer um golzinho para festejar o título e a subida. Augusto Mafuz, o que você achou aí desse empate com o Atlético? O empate, tá certo, Carneiro, é circunstância de um campeonato medíocre. Agora, o que mais me provocou vendo o jogo foi a ingratidão na torcida do Curitiba com o Mozart, né? Ora, o time voltou, trouxe o Curitiba para a primeira divisão outra vez, coisa que não acontecia há 2 anos. Isso. Não é mesmo?
houve uma crise no Curitiba em que a torcida foi lá pressionar a Tricorp. Olha só a situação. Uhum. Foram na Avenida Paulista, no escritório da Tricorp. O Moser pegou um time que com um treinador comum não estaria classificado. Não estaria classificado. Ele arrumou o time do Curitiba dentro da possibilidade que dava, tornando o time defensivo para ganhar pontos e ir para o Brasileirão. A torcida vaia no final. Isso é uma falta de respeito. Isso chama-se ingratidão. Ingratidão. Os jogadores reagiram, né? Os jogadores Exato. do Curitiba não gostaram. Sim. Dos apupos. Em especial o goleiro. Então houve realmente uma reação natural. Mas eu acho que o torcedor, eu concordo evidentemente com tudo que o Mafuz falou, eles estão sendo ingratos com o Moser. Inclusive apareceu nas cenas de gente pedindo para mandar o Moser embora, né? Então, tudo bem. É um direito que o povo tem na arquibancada, afinal pagou o ingresso. Mas a pessoa tem que raciocinar um pouco e ver que o problema é o jogador, é a qualidade técnica do jogador. Exatamente. Da mesma forma que você tem uma decepção, você às vezes se surpreende com uma grande atuação. Vou citar um exemplozinho, abrir um parênteses rápido aqui. A seleção brasileira, ela jogou bem contra o Senegal, né? Principalmente no primeiro tempo. Praticamente com os mesmos jogadores que vinham sendo usados pelo Fernando Diniz, pelo Dorival Júnior, à exceção do Estevão e algum outro mais jovem. Agora, isso tem a ver com o Carlo Ancelotti. É ele que motivou, foi ele que transmitiu aos jogadores a responsabilidade que eles têm para a Copa do Mundo do ano que vem. É a mesma coisa o Moser. Agora, se a seleção brasileira joga mal ou perde o título, o técnico tem que ser preservado, principalmente no nível que nós temos do Moser. O Moser classificou o Curitiba, ponto. Ele vai receber o prêmio dele, não sei se tem prêmio pelo acesso ou pelo título. Tem prêmio. Né? Ou são 2 prêmios. É. E ele vai curtir. Agora, vamos saber, a diretoria executiva vai renovar com o Moser? Aí que está. É um detalhe interessante. Não se admite outra coisa a não ser manter o Moser, renovar para o Moser, a não ser se não acertarem a questão financeira. Mas será que ele vai querer ficar sendo Pois vaiado? mas aí que está. Ele quer se ficar. fosse o dirigente comum e não o dirigente profissional, o dirigente comum, o amador, aquele que antigamente institucional, não tenho dúvida que demitiria o Moser. Não renovaria com o Moser. Agora, o trabalho do Curitiba tem que começar já começou, evidentemente. Primeiro, renova com o Moser. Segundo, renova com a comissão técnica. Arruma o time. Terceiro, vamos ver os pontos fracos. Olha, tem muito não ponto são fraco. poucos, não são poucos. Ó, deixa eu trazer um ponto aqui. Para mim, eu vou dar um palpite aqui. É o goleiro, o Jacir, O Jaci. o Sebas, ele Sebastião é capaz Gomes. de ficar, e o Meia, O Ronier. Não, o Maicon já renovou, vai continuar. Pois é, mas Seba Gomes, o Josué. Mas o individualmente Josué não um grande tem jogador. condições físicas para ser titular. O problema do Curitiba também é saber o que o Lucas Ronier quer da vida, né? Ou ele vai resolver ser um craque ou vai fazer aquilo que ele fez? Não vai resolver. Jogador de futebol tem que jogar futebol. O Moser, aliás, na coletiva, ele elogiou muito o Ronier pela disposição tática dele, ajudar a marcar, disse que acrescentou alguns milhões de dólares no valor de mercado dele com essa temporada na Série B. Mas tem outro ponto que o Moser comentou, que eu acho que é interessante a gente dizer aqui, que ele falou que não é só a continuidade do treinador, que é de setores do time. Para ele é uma insanidade reformular 50%, 60%, 70% do elenco de um ano para o outro. Ele até citou épocas que ele era jogador no Regina, da Itália, que jogou lá 4, 5 temporadas com um elenco praticamente igual. Se ele pensa assim, não termina o ano como técnico do Curitiba. Aí tem uma teoria Esse também, time não Mafuz. serve para a Série A. Não, mas existe uma teoria dos treinadores, dos executivos de futebol, que se você subiu, se você é campeão,
você tem uma base. Aí a discussão é em cima disso. Essa base que foi criada no Curitiba é suficiente para suportar a Série A? O Mozart acha que sim, pela manifestação dele, então. Eu não diria que ele acha que essa base é suficiente. Ele diz também, ó... Do grupo de jogadores, ele tem que fala. ser sólido com a bola e sem. Ele ressalta que há uma margem grande para crescimento na parte ofensiva. Isso ele deixa bem claro. E é óbvio, um dos piores ataques da Série B. Mas na parte defensiva, a mentalidade que se colocou ali... Não, a concepção de jogo está definida. É claro que eles não vão mexer na zaga. Se bem que eu acho os alas fracos, limitados para as pretensões do Coxa. Todavia, tem a zaga, o goleiro é ótimo, Pedro Murisco. Evidente que o Sebastião Gomes, o Alisson e o Josué vão ser mantidos e o Lucas Oneia. Os demais ficam em dúvida. Agora, a questão toda é o seguinte: como é que o Curitiba vai fazer a sua programação de investimento? Porque o campeonato começa no final de janeiro. Final de janeiro. Isso já se aplica ao Atlético, que está também praticamente na primeira divisão. Eu acho que é muito pouco tempo para você começar a fazer ilusões enfim, e tentar idealizar um time fantástico. Não, tem que ser um time competitivo, um time pegador, porque a primeira questão, nós temos que ser humildes, é manter-se na Série A. Claro. Segundo, tentar uma vaga na Sul-Americana. Terceiro, uma vaga na Libertadores. É evidente, o último item seria lutar pelo título, que parece, no momento, improvável para a dupla Atletiba. Sim, eu concordo contigo, Carneiro, e acho que o pensamento do Mozart é esse, né? Primeiro é manter, ele falou, ele conseguiu o acesso com o Mirassol já no ano passado. Aqui é uma vergonha, tanto para Curitiba e Atlético. Não é a opinião do Atlético, te dou certeza. O Atlético vai tentar retomar a sua condição de competir por vagas em torneios internacionais. E título é uma outra situação. Nunca foi prometido um título para o Atlético, né? Mas ele vai retomar, ele não pensa nessa história. Se o Curitiba pensar em manter-se na primeira divisão, é um grande candidato para rebaixamento. O investimento a gente já sabe que vai ser naquela faixa de 170 milhões. Mas não está explicado esses 170 milhões? É tudo. Tudo. No mínimo é isso. Mas então não sobe. Tem um aspecto também. Não fica na primeira divisão com 170 milhões. Acontece que o nível técnico da Série A mudou o enfoque. Existem algumas novidades interessantes. O Bragantino e principalmente o Mirassol. Então nós não podemos perder de vista essa possibilidade. Porque dificilmente um dos grandes vai cair para a Série B. O Santos deu uma respirada nesse jogo absurdo, o Palmeiras prejudicado pelas convocações de jogadores nacionais e continentais para as seleções na data FIFA. Porém, o Internacional e o Grêmio ainda correm risco, mas podem evitar. Então, talvez nós tenhamos uma Série A muito fortalecida na próxima temporada. Inclusive com times que não fazem parte do cardápio A, o triplo A, que seria o caso, repetindo, o Mirassol e o Bragantino. O Bragantino nem diria, né? Sim, mas ele ganhou do Galo, né? Sim, mas ainda está na parte de baixo da tabela. Acho que o Mirassol é o grande destaque desse ano. Mas se a gente for comentar aqui sobre essa campanha do Curitiba, a gente tem que dizer que... Excelente campanha. A campanha, acho que excelente, irretocável. Mas vocês acreditam que esse acesso e, quem sabe, o título que pode vir aí, ele marca um reinício para a SAF? Porque a SAF chegou em 2023, contratou diversos jogadores, medalhões, vamos dizer assim, o Slimani, mas a SAF, Ressé. A SAF nada mais fez do que corrigir os próprios erros. Sim. Porque quando ela assumiu o Curitiba estava na Série A. E caiu para a Série B com a SAF. Sim. E não retornou na temporada passada. E fez a pior campanha da história do Curitiba na Série B. Eles não estão fazendo nada mais do que a obrigação perante a torcida. A torcida está magoada. Não, o acesso é evidente, todo mundo está feliz, mas pela perda do título. E digo mais, se o Curitiba for campeão, que eu acho que vai ser, duvido que a massa vá no aeroporto receber os campeões. A festa estava programada para sábado, ao vivo e a cores. A SAF... tem uma equação e ela não sai disso. SAF como a do Curitiba.
que não é de torcedor e de investidor, diferente do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Sim, são É torcedores. custo-benefício. Uhum. Se a balança ali for do prejuízo, eles não colocam, eles colocam o pé. Uhum. Então não dá para imaginar a SAF do Curitiba Mas despejando dinheiro. Foi citado algum valor 170 milhões 170 no mínimo é o que eles para a No próxima projetam. temporada? É. A temporada mas inteira você no futebol. engloba tudo. Tudo. Salário, contratação, Aí é muito pouco. muito pouco. É insuficiente. Se você colocar o salário, as gratificações nesse pacote, agora é complicado, né? O que tinha em contrato era no mínimo 120. Eles aumentaram ainda, colocaram. Claro, tem questões ali de juros, uma correção do valor que era, mas eles aumentaram para 170. Essa é a Eu informação. não quero correr risco no que eu vou falar, mas o Curitiba me parece que é um candidato a rebaixamento ano que vem, se continuar com essa ideia do Moser, que é para manter o grupo, Aham. 70% do grupo, e 170 milhões como investimento. Seria legal se o Lucas de Paulo, CEO do Curitiba, viesse aqui Exato. no podcast, né? Já fizemos convites, não tivemos resposta, mas seria muito legal Mas a ali para ter... informação que eu tenho, que o Petralha ensinou ele, chegou e... Porque ele esteve com o Mário Celso, tanto que ele elogiou o Mário. Não dei entrevista. Então ele, de vez em quando, dá uma entrevista oficial. Uhum. Então ele não aparece aí seguindo o Conselho Superior. Mas fica o convite aí para o Lucas de Paula vir aqui e debater com a gente, conversar, explicar o Curitiba, trazer a visão dele sobre todo esse trabalho que está sendo feito no Curitiba. Bom, meus amigos, Carneiro Neto e Augusto Mafuz sofreram no final de semana com essa vitória do Atlético de virada, hein? Não, eu não sofro. Não mais nada. sofreu? Eu sofro. Eu assisto o jogo tranquilamente. Eu sofri e sofri bastante. Mas foi um jogo épico, né, Carneiro? Foi um jogo Não, épico. Uma pelada de terceira. Acontece que o time do Atlético não teve personalidade no primeiro tempo. Os jogadores muito dispersivos, né? O meio de campo. Esse Zapelli é um jogador inconsequente, né? Ele não é um pegador, não é um meia que resolva o assunto. Mas não tem Então- no Brasil o meia, Carneiro? Não, tem, claro que tem. O Palmeiras tem, o Flamengo tem, a Arrascaeta, Rafael Veiga. Mas Não, aí os- você tem um meia ganhando 1,5 milhão, Mas tudo 2 bem, milhões mas e então meio. passe mais tarde, continue na Série B. Não Olha, é amigo, assim também. você tem que analisar o futebol friamente. E quem estava em Araraquara era o Clube Atlético Paranaense. Então eu imaginei que ele fosse lá e ganhasse o jogo. Não ganhou. Aí Ganhou. o segundo tempo... Ganhou, Não, 2-1. Calma, primeiro tempo, eu falei. Aham. Primeiro tempo. Aí começa o segundo tempo. Aí vamos lá. O jogo estava meio nhenhenhen, mas de repente me deu um estalo. O empate não é mal. Tudo bem, fica 0-0. Pensando sob o ponto de vista de classificação. Aí eis aquele lance insólito, Do Santos. inovidável, do goleiro Santos, que saiu e deu uma furada. Claro, o goleiro não tem a habilidade com os pés, mas com a mão. Aí sim o negócio ficou complicadíssimo, mas o Odair Helma foi muito perspicaz. Ele fez as alterações imediatamente e o Atlético conseguiu, aí sim, um resultado histórico, fantástico, graças aos jogadores que entraram. O João Cruz, o lance de Sim. bola parada, um Sim. lance maravilhoso. E o Renan O Le- Peixoto num lance do... Leozinho, que desmontou o time da Ferroviária. Ferroviária. Ele optou pelo Patrick, né? O Patrick está um pouquinho mais gordo que eu, mas tudo bem. É um homem experiente. Então o Atlético tem graves problemas no meio de campo. Agora a zaga melhorou muito. Esse Terã é um senhor zagueiro, hein? Muito bom. Muito bom. Parabéns ao clube que o contratou. Porém, me decepcionaram os colombianos no ataque. Eu esperava mais deles, principalmente no momento decisivo desse. Uhum. Mas foi fantástica a vitória, não há o que dizer. A torcida do Atlético sofreu. Quem torce muito, acho que comeu as unhas, etc. Mas o Atlético deu um passo fantástico para o acesso, evidentemente, que decide em casa contra o América Mineiro, como Isso. dizia, vem de sangue doce. Para ele, tanto faz. Mas futebol, é bom o Atlético tratar de ganhar essa Mas partida. eu acho que o Atlético foi irrepreensível no jogo de ontem. Dentro das condições que ele tem de jogar, ele jogou equilibrado dentro da necessidade que ele tinha. O empate não seria ruim diante dos resultados que aconteciam.
e quando precisou reverter aquele gol que o Santos permitiu e o resultado, ele atacou em massa. Ele colocou a Ferroviária lá atrás, de uma maneira ou de outra o gol ia sair. Uhum. Não sei se os dois como saíram ou se o empate. Ele não perderia aquele jogo, não. Agora, Mas... o Carneiro está certo. Não sei se é problema de meio campo ou se descobriram a forma de jogar, mas o Viveiros não anda jogando bem. Muito marcado. Muito marcado. E ele está sem iniciativa, ele está meio perdidão. Ele é um grande jogador no plano individual. Mas a percepção que eu tenho é de que o time do Atlético, no plano individual, ele é melhor que o do Curitiba. O atual Atlético, esse com as últimas contratações, porque são jogadores decisivos. O Curitiba não tem jogadores que façam essa criação, vamos dizer, como o João Cruz, por exemplo, fez, né? Os gols que os jogadores do Curitiba tentaram criar foram o chuveirinho e o desespero no final. Mas daí eu coloco também em questão, Mafuz, além dessa questão do Viveiros, que é pertinente, o Atlético praticamente subiu também, né? 95%. Basta Então, o empate. seria o caso também de projetar o Atlético. Eu acho mais fácil ajeitar o time, o elenco do Atlético para a Série A do que o do Curitiba. Uhum. Apesar do Curitiba ser o primeiro lugar e ter subido antes. É que o Atlético, a gente não tem que adivinhar, tem que presumir. A gente tem que presumir do Atlético, porque há quanto tempo um dirigente do Atlético não fala, né? Ah, bastante. Só Faz tem um tempo. dirigente. Bastante Não, tempo. o Mário Celso. Só tem Quando eu ele. falo O do Atlético Mário é um Celso. clube de um homem só. E tá feliz o Mário Celso. Então, deve estar feliz, né? O Odair Hellmann salvou a vida dele. Não, Salvou também eu não a vida analiso esportiva, só dessa a vida- forma. Não, Eu analiso. Eu não Se o analiso Odair só Hellmann dessa não forma. assumisse, não virasse Não. uma mescla de treinador, diretor de futebol, vice-presidente de futebol e relações públicas com a Mas torcida. ele teve a consciência que estava errado. Aí trouxe o técnico, Uhum. o Odair, que não estava na bolsa de ninguém, na bolsa de aposta de ninguém, e reconheceu que tinha que investir e foi atrás dos colombianos. Trouxe um grande zagueiro e um grande centroavante. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês acreditam em sorte, no imponderável no futebol? Não porque- acredito. Mas eu não Porque- duvido Eu também acredito em do competência imponderável. e incompetência. Porque se fosse sorte e azar, aí todo mundo ia fazer Mas jogo. deixa eu só Gente, citar deixa eu só citar caso um é lance. fato. Eu queria só citar um O lance. caso- Mafuz. Porque sorte é o caso, né? Sim, Sorte, azar. mas o Mas lance... é um fato. O lance que eu quero citar é as duas bolas na trave, Na trave. no mesmo lance Da Ferroviária. da Ferroviária. Porque em diversos outros momentos, né, do campeonato, o Atlético sucumbiu, tomou empates que não podia ter tomado, tomou derrotas que não podia ter tomado, tomou viradas que não podia ter tomado. E ontem o Odair, que é um cara que me parece muito supersticioso, Não, ele é. muito- Não. muito Não devoto é supersticioso, também. Ele é devoto. Também, ele tem mas- fé. mas eu- Fé Sim, católica. ok, mas ele me parece um cara que acredita Mas, né, no... Mas se a pessoa não tiver um mínimo de fé, ela não dá um passo. Ela não dá um passo na vida. Tem que ter o mínimo de fé. Mas ontem a sorte, vamos dizer assim, estava do lado do Atlético. Ajudou nesse lance aí, pelo menos. Mas eu não confundo a sorte com a competência. Aliás, tem uma frase do Jairo, o grande goleiro do Curitiba de todos os tempos, que ele, após um jogo, ele defendeu um pênalti, defendeu uma bola no ângulo, e fez 500 operações e o Curitiba saiu vencedor. E o repórter chegou e disse: "Puxa, Jairo, Deus te ajudou hoje, hein? Que coisa." Ele disse: "Olha, com todo respeito, Deus existe, mas eu treino 2 horas por dia. Eu estou no auge da minha carreira, preparo físico e técnico." Na questão de fé, é evidente que todos temos que ter uma fé, porque nós somos sozinhos no mundo. Nós nascemos Exato. e nascemos sozinhos. Nós só tomamos consciência da nossa solidão quando nós temos a inteligência. Ali pelos 3, 4 anos de idade, você começa a entender as coisas e você olha para os pais, olha para os primos, olha para os tios, para os irmãos, daí você diz: "Mas que coisa, eu levei sorte de estar nessa família." Ou o contrário.
tive azar, que bando de louco que tá aqui, hein? Então você não escolhe. Aí existe, você tem que ter fé, porque você não pede para nascer e nem para viver. Mas você nasce e vive. E continua solitário administrando família, problemas, negócios e etc. Em diversos momentos aqui no nosso debate, no Carneiro Mafuz, vocês falaram sobre o Odair, né, sobre o trabalho dele, e destacaram assim que talvez em questão tática, muitas vezes ele pode ter errado, vocês talvez não concordem com alguma eu opção não concordo, dele. o Carneiro já pensa diferente. O Carneiro acho que era Mas mais... veja bem, é que ele é um pouco ousado realmente. Ele, às vezes, ele toma umas decisões, né? De colocar mais meias ponta de lança do que meias marcadores. O Atlético não tem meia marcador, esse que é o problema. Se o Atlético tivesse meias marcadores, aí o pessoal diz, mas quando que teve? Bruno Guimarães, aquele super time campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Sul-Americana, tinha. O meia que ia, o meia que voltava, fazia todas O próprio funções. Lúcio Gonzalez era. Todos eles, e aqueles mais antigos, né? Uma marcação do Lino, Nivaldo, esse pessoal ia e voltava. Então, o time campeão brasileiro era perfeito. Sim, o Kleber. Porque tinha o Cocito no primeiro volante, e o Kleberson e o Adriano, que armavam uma correria, mas também marcavam. Sim. E atacantes ofensivos e artilheiros. Kleber Pereira E Alex Mineiro. E de reserva Dagoberto, Ilan e Adalto. Então era um super time. Por isso mereceu ser campeão brasileiro em 2001. Porém, o Atlético deste elenco, ele foi mal formado. Sim, então, se o Atlético vai subir, como esperamos que suba, a diretoria lá, o próprio Odair Helma, que deve continuar, na minha opinião, eles têm que programar melhor. Então, até precisa contratar no mínimo, 2 meias armadores. 2. E não são esses veteranos. E um volante. Um primeiro volante também. Acredito que o Esquivel, se recuperar, pode ser ainda aproveitável. Mas o Atlético, ele com alguns ajustes, ele vai ficar um time competitivo. 2 perguntas. Na Série A, Zapelli pode ser volante? Eu não ficaria. E qual que é o maior mérito do Odair nesse trabalho todo? Do Odair? Do Odair. Do Odair foi mexer com a alma do Atlético. Não, e lançar o Dudu. O Atlético estava parado. Porque o Dudu se lesionou. O Dudu é a grande revelação. O Odair motivou o time e fez o acerto da diretoria com a torcida. Uhum. O Atlético se uniu em razão do técnico. A atuação do Odair vai bem além do homem que fica no banco. Muito além. O Atlético deve essa ascensão ao Odair Helma. E o Odair Helma, pela característica dele, pelo prestígio que ele adquiriu, ele pode se tornar um CEO do futebol, né? E se um dia ele não quiser ser treinador, Um diretor de futebol. ele tem capacidade para isso, já demonstrou tudo isso. Uhum. Mas a questão é essa, o Atlético praticamente subiu, mas já prevendo uma Série A do ano que vem, ele tem que fazer alguns investimentos específicos no meio de campo. Eu não ficaria com o Zapelli. O Zapelli já deu. Manda para andar. O Patrick, o Juliano também já deu. O caso do Zapelli é o seguinte, o contrato dele termina em 2027. Isso quer dizer que logo em 2026 ele vai poder assinar um pré-contrato. Uhum. Dentro do que eu conheço o Mário Celso deve negociar o Zapelli e negociar o lateral esquerdo, o Esquivel. Mas muito bom esse lateral esquerdo, né? Léo Derek. Muito bom também. Muito e bom. O técnico, mais um mérito do Odair Helma, ele recuperou psicologicamente o Arthur. O Arthur. Que meteu aquele erro grave naquela partida. E agora, o que vai acontecer? O pênalti, né, do Arthur Dias. E ele recuperou contra o América. E o que vai acontecer agora? O entusiasmo da cidade está um rebuliço, né? Uhum. Porque quer queira, quer não, tem uma decisão atletiva aí. Sim. Lembrando 1995. Posso contar né? uma historinha? Claro, Mafuz. Então Qual eu vou é a contar. historinha? Acho que ninguém contou essa história, mas passado 30 anos eu vou contar. O jogo Atlético e Curitiba foi dos 3-0 para o Curitiba, foi numa quarta-feira à noite. Na quinta-feira teve um jantar dos atleticanos no Dom Carneiro, na época era na Mateus Leme, um restaurante. E lá, conversa vai, conversa vem, todo mundo se revelou frustrado, não só com a derrota
para o Curitiba, mas pela possibilidade de perder o título da segunda divisão, que naquela época tinha valor. É interessante, principalmente para Atlético e Curitiba, que há muito tempo estavam na segunda hora. Não, o Atlético não tinha título nacional Mas ainda. o né, de Atlético Série A. estava confortável, parecia confortável em perder o título. E aí, na sexta-feira, Enio Fornea Júnior resolve fazer o seguinte. Vai na Caixa Econômica Federal, saca o equivalente a $50 mil hoje. Pra quem ele disse isso? Eu estou contando essa história? Ninguém. Eu vi, eu estou Não, contando. sim, mas ele falou vai e saca pra quem? Não. Peraí, ele sacou? Ah, ele sacou. Colocou numa pasta, daquelas pastas 007, chamou Ismário Bezerra, um atleticano que participava de algumas coisas patrimoniais dentro do Atlético, e o diretor, Paulo Abade. No sábado mandou os dois de aviãozinho para Mogi-mirim. Acontece que o Mogi-mirim já estava desclassificado e tudo, e o técnico Pedro Rocha chegou e dispensou, que jogou no Curitiba, chegou e dispensou todo mundo. Vamos com o time de Júnior jogar contra o Curitiba. Aí Paulo Abage e Ismário foram na casa do goleiro Silvio Luiz do Bragantino e encontraram do Mogi-mirim, encontraram a esposa do Silvio Luiz. Ela, meu Deus do céu, vai salvar o nosso Natal, nosso salário está atrasado. Vou chamar o Silvio. Chamou o Silvio. E quando o Ismário abriu aquela mala e viu aquele dinheiro, o Silvio viu aquele dinheiro, começou a telefonar para os companheiros que já estavam em férias. Vamos se reunir a tal hora lá no estádio. Se reuniram, jogaram e ganharam de 1-0 e o Atlético foi campeão. E o Atlético ganhou do Central de Caruaru de 4-1. Eu conheci essa história. E é verdadeira. É verdade essa história. Tanto que o Atlético trouxe o zagueiro do... Essa é a mala Pois é, branca, mas- né? Araújo, né? Araújo. O capitão do time. E agora... Veja, pelo título isso, hein? Pelo o Atlético título, já estava na Série já A e o estava. Curitiba também. Agora em Manaus, mas o Atlético parece que esgotou todo o dinheiro. Não vai a mala Não dessa vez. vai a mala Mas dessa vez. eu acho que, primeiro, que a Arena vai lotar de novo. Né? A torcida do Atlético vai querer fazer um carnaval lá com o América Mineiro. E a torcida do Curitiba vai ficar de olho nesse jogo do Amazonas, porque o Curitiba tem obrigação de ir lá e mas empatar, pelo menos. O título ele vai ficar decidido assim: se o time empatar ou vencer, é campeão. O Atlético precisa vencer o América e torcer pro Coxa perder do Amazonas. Pois é, mas vai ser uma Mas o semana Atlético não interessante. subiu ainda. Não subiu Não ainda. subiu Isso ainda. a Exatamente. motivação da torcida do Atlético é a subida. É a subida. Então é outra Mas vai coisa. ser uma semana interessante, é assim em Curitiba. A sociedade de Curitiba vai viver empolgada, emocionada essa semana. Ai, ai. Vou pedir pro Júnior colocar na tela a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro pra gente acompanhar ali, ó. Hoje a gente tem, então, o Coxa com 65, o Atlético tem 62, Criciúma, 61 pontos, seguido por Goiás, que venceu o Novo Horizontino e conseguiu entrar no G4, e aí tem Chapecoense e o Remo. Tá um bolo ainda, hein? É um bolo. Só o Curitiba que tá tranquilo. Só o Curitiba que salvou. A próxima tela tem os jogos aí da última rodada, que a maior parte dos jogos vão acontecer no domingo, 4h30. Então, simultâneos os jogos aí. Amazonas e Curitiba, Atlético e América. O Operário vai jogar com a mulher dele, que ele é operário ferroviário. É, Ele vai jogar com a a Ferroviária. Ferroviária, exatamente. Cuiabá e Criciúma. O Criciúma vencendo, ele sobe também, depende só de si. Tem jogo que vale a permanência. O Botafogo de Ribeirão joga contra o Avaí também. Se vencer, fica. A Chapecoense, que está na dependência de outros resultados, vai jogar já contra o Atlético Goianiense, que não quer mais nada no campeonato. Tem Atlético e Paysandu, Remo e Goiás, e Novo Horizontino, que já está eliminado. Não tem mais chances de acesso contra o CRB. Mas o Goiás, né, depende só de si.
o Atlético e o Criciúma. São esses que estão no G4 hoje. A Chapecoense vai depender de um tropeço de alguém. E o Remo tem que vencer e torcer contra a Chapecoense. Então esse é hoje o cenário aí de acesso na Série B. Mas realmente, Carneiro, tá um bolo. E a gente falou lá no início do campeonato que a Série B não é fácil, não seria fácil subir e tá Todos comprovado. os jogos serão domingo no mesmo horário? 16h30. 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 Exatamente. Muito bem, vamos aguardar aí. Para a gente fechar aqui, eu queria só citar uma frase, né, do Odair, depois na coletiva de imprensa, sobre o goleiro Santos, né, que teve a falha, né, uma falha bizarra aí, que poderia ter comprometido até o acesso do Atlético, mas ele disse que o objetivo dele depois que teve a virada, tudo, seria que ir todo mundo ir em direção ao Santos para abraçar. Mas foi o sentimento que eu tive também. E ele não precisou nem... E deixo claro isso na minha coluna hoje. Eu a certo momento não sabia se torcia para o Atlético ou pelo Atlético para recuperar o Santos num jogo, porque seria muito cruel com a história dele dentro do clube. Seria cruel mesmo. E depois do jogo, acabou o jogo, todo mundo correu em direção ao Santos para abraçá-lo, né? E isso mostra, né, o espírito de grupo, de equipe, e isso o Odair destacou. Eu acho que vale muito, porque é um cara que representa muito na história do Atlético, né? Campeão da Sul-Americana, Copa do Brasil. O Odair, ele lembra dois técnicos para mim. O falecido Geraldo Damasceno, que também tinha esse poder de juntar, de provocar a união, e o Geninho, em 2001, quando ele uniu todo mundo, embora o Geninho, na época, tivesse uma diretoria muito boa no futebol, né? Com o admirador Paulo Abage e o nosso Valmor Zimmermann, 24 horas por dia dentro do CT do Caju, mas o Geninho também era de provocar a união entre os jogadores. Ele acalmou o Ney, imagine só. Acalmou o Ney. O Ney, inclusive, vai vir aqui no podcast, a gente vai fazer Ele tem que contar a história ou a noite, o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético. Aquela história do Mário Sérgio, depois veio o Geninho. Eu só tô querendo lembrar, me descubra até lá, como é que era o nome da boate? Eu sei que fechou a boate. Muito eu preciso bem. saber. A gente pergunta pro Ney aqui. Exato. Crazy Horse. Não, eu esqueci. Muito bem. Você ia lá também na boate? Não. Muito bem, meus amigos. Então é isso. Fechamos mais essa edição do Carneiro e Mafuz. Semana que vem a gente está de volta com a definição da Série B, se o título fica com Coritiba ou com o Atlético. Tchau, tchau.